Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus é luz, paz e harmonia. A palavra de Deus é direção para o nosso coração. A palavra de Deus é nossa comunhão com o Senhor. Jesus, palavra viva. Jesus, palavra encarnada. É a palavra de Deus que nós queremos saborear, é nela que nós queremos nos deleitar para alimentar o nosso espírito e sermos conduzidos nesta vida. Por isso, nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, implorando sua bênção, sua graça e sua misericórdia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui, sou teu servo. É a tua palavra que eu quero servir, é a tua palavra que eu quero seguir, é a tua palavra que eu quero obedecer, é a tua palavra que eu quero que dirija meus passos, ilumine os meus caminhos e me ensine a viver a cada dia. Dai-me, Senhor, a graça do teu Espírito Santo, Espírito que nos dê, a todos que estão nos acompanhando agora, a sabedoria, o discernimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e todo o temor divino, para que sejamos instruídos pela tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pensa, meus irmãos, é a palavra de Deus dirigindo o nosso coração. Que benção a palavra de Deus nos dando a instrução a cada dia daquilo que nós devemos fazer e seguir para viver a palavra de Deus na nossa vida. O estudo diário da palavra de Deus, ele é feito com muita simplicidade. O mais importante é a determinação do coração de se alimentar a cada dia da palavra de Deus. Aqui é necessário empenho, aqui é necessário força de vontade, mas aqui é importante prioridade. Priorizar a palavra de Deus na nossa vida. Nós estamos caminhando com os estudos da carta de Paulo, as cartas de Paulo, quase já chegando ao final. Nós estamos hoje na carta de Paulo a Tito. Então, no seu caderno, com a sua caneta, fazendo um diário espiritual a cada dia. Coloquemos então hoje, com a data do dia de hoje, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Tito 2, de 1 a 10. Vamos saborear a riqueza dessa palavra? Olha o que ela traz hoje ao nosso coração. Quanto a ti, esse ti aqui é Tito, quanto a ti, meu filho, ensina o que convém à sã doutrina, que os anciãos sejam sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Igualmente, as mulheres idosas tenham compostura de pessoas santas. Não sejam maldizentes nem dadas ao vinho em excesso. Ensinem o bem. Exortem as mulheres jovens a amarem seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, castas, zelosas, donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também os jovens a serem sensatos. Em tudo, mostra-te modelo de boas obras pela integridade na doutrina, pela seriedade, pela palavra sadia e irrepreensível. Assim, os nossos adversários, não tendo nada a falar de nós, passarão a nos respeitar. Exorta os escravos a serem submissos aos seus senhores, em tudo, a se mostrarem agradáveis, não os contradizendo, nem os prejudicando, mas, pelo contrário,
dando provas de uma perfeita fidelidade para honrar em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que beleza, né? Porque o texto traz para nós tantos elementos ricos. Vamos agora ruminar, vamos agora nos alimentar de cada uma dessas pérolas maravilhosas que Deus nos dá hoje. Primeiro, ela já começa no versículo 1, com uma ordem. Essa ordem, coloque aí versículo 1 do capítulo 2 de Tito. Essa ordem ela vai ser a diretriz que vai iluminar todo o texto. Que ordem é essa? Quanto a ti, ensina o que convém à sã doutrina. Ensinar a sã doutrina é a ordem que Paulo dá a Tito, bispo, e é a ordem que Deus quer dar também ao nosso coração. Por que a sã doutrina? Porque tem doutrina que não é sadia, tem doutrina que gera apenas rebeldia, tem doutrina que ela não edifica o espírito, tem doutrina que não está de acordo com o ensinamento dos apóstolos, a chamada doutrina dos apóstolos. O elemento fundamental dessa igreja nascente é justamente a Eucaristia, a sã doutrina, e é interessante entender que a sã doutrina, na verdade, é a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos, eles são as colunas dessa igreja que está nascendo. Eles representam a comunhão com o Senhor Jesus, porque eram os apóstolos que receberam essa missão, eles receberam esse apostolado, eles foram enviados, aprenderam do Senhor e aquilo que aprenderam estão então ensinando. Então a doutrina que se forma é uma doutrina sã, sadia, é a doutrina reta. Pois muito bem, nos dias de hoje, mais do que nunca, mais do que em todos os tempos, esse ensinamento de Tito é mais do que importante, eficaz e necessário. Porque nós estamos cercados de tantas vãs doutrinas, de tantos ensinamentos que cada um faz de acordo com sua cabeça, de acordo com suas conveniências, de acordo com a própria sapiência, né? Que cada um forma no seu coração, que nós muitas vezes perdemos a direção. Então a direção é sempre essa, a sã doutrina dos apóstolos. Por isso que estar em comunhão com a igreja, com a sã doutrina e com o magistério da igreja é fundamental para não se perder em meio a tantas confusões de ensinamentos. Mesmo quando um padre, mesmo quando um pregador da igreja, mesmo quando alguém que você admira, vem lhe ensinar algo que não esteja de acordo com a sã doutrina ou a doutrina oficial da igreja, por favor, preste atenção. Faça questão de repensar a colocação. Não se deixe levar pela empolgação do pregador, daquele que está ensinando, daquele que está falando. Claro que a preocupação ainda se torna maior no mundo tão confuso, inclusive no seio da igreja, no seio do cristianismo, com tantas igrejas, com tantas seitas, com tantos que falam em nome de Jesus, com tantos que se denominam, autodenominam apóstolos, pregadores, se autodenominam bispos e assim por diante. Saia da confusão. Não entre na confusão, não. Não entre na ilusão nem na enganação, não. Aquilo que Paulo está dizendo a Tito é preciso que esteja muito fincado, firmado no nosso coração. Ensinar a sã doutrina. Não existe a doutrina do padre Roger, não existe a doutrina daquele outro padre ou daquele. Não, o que existe é a sã doutrina da mãe igreja. Eu não posso pregar o que a igreja não prega. Eu não posso ensinar o que a igreja não ensina. Eu não posso criar minha doutrina. Não, porque aí eu estou me afastando da comunhão, estou me afastando daquilo que é a comunhão dos apóstolos. A gente pode ter modos particulares de
pregar, a gente pode ter uma pedagogia diferente. Isso sim, né? Não tem um jeito próprio, Paulo tinha, Pedro tinha. Então, hoje também pode ter pedagogias. Francisco tem um jeito muito próprio de nos ensinar o Evangelho, de atualizar a palavra. Mas todos eles, do Papa aos nossos bispos, a cada um dos pregadores, cada um dos batizados, a submissão à sã doutrina, ela é fundamental, essencial. E depois segue, por favor, essa série de orientações, que são também ordens de Paulo. Essas orientações, que os anciãos, os mais velhos, sejam sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, no amor. As mulheres, né, que sejam também de compostura, que sejam pessoas santas, não sejam maldizentes. Então, seguimos essa série de orientações aqui que Paulo dá, né, aos jovens, aos anciãos, às moças, aos rapazes, aos pais, às mães, mas o mais importante, permanecermos firmes na sã doutrina, não se deixando levar pelos ventos, pelas novidades, pelas doutrinas de cada momento. Muito bem, vamos chamar aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje estamos estudando o segundo capítulo da Carta de São Paulo a Tito. Como eu lembrava no último programa, aqui Paulo vai dar uma série de exortações e conselhos ao seu grande colaborador Tito, que agora é bispo da ilha de Creta, para que ele então possa fazer uma boa gestão, vamos dizer assim, cuide bem do rebanho de nosso Senhor. Esse capítulo 2 ele é repleto de conselhos que vão numa linha de endereçamento para cada grupo de pessoas, dizendo para Tito, olha, com as moças você deve agir assim, com os idosos você deve agir assim, com esse outro você deve agir assim, mostrando que a necessidade das pessoas não é a mesma e a nossa postura também de conversa e de respeito não é o mesmo, né? Não se respeita uma criança de um jeito bem diferente que se respeita um velho, uma vez que um velho às vezes tem até as suas opiniões que podem até não ser muito úteis, né? Mas que terminam por ser sempre respeitado o seu direito de dizer. Enquanto que quando a gente está diante de uma criança, o respeito ele passa por outro tipo de situação. E é isso que São Paulo está lembrando aqui ao Tito. Mas faz questão também de dizer, não é só tratá-los assim, você deve cobrar deles a postura correta de acordo com o seu estado de vida. E aí vem o detalhe, inclusive, em relação às idosas, né? As viúvas aqui, que elas não sejam fofoqueiras, que sejam exortadas a não fazer isso, porque às vezes ficam muito tempo juntas, não tem muitos assuntos novos, corre o risco de começar contando a realidade e depois tentar imaginar qual que é a realidade, e aí você já viu que daí pro navio ir parar no fundo do rio é rapidinho, né? Ele faz questão de recordar esses detalhes. Isso é importante para a gente, porque na nossa convivência também, com todas as pessoas, precisamos levar em consideração que elas não são iguais a gente e que, por isso, o nosso jeito de agir não deve ser simplesmente dizer eu sou assim, mas a gente deve procurar a melhor postura para um relacionamento que venha a ser um relacionamento saudável com os outros. Porque senão as coisas vão estar sempre marcadas pela estupidez ou então, às vezes, pela insensibilidade, imaginando que os outros têm que me aceitar, mas ao mesmo tempo sem fazer esforço para aceitar ninguém. Quem pensa no bem da pessoa e quem tem algo de bom para dizer, quem tem um conselho bom para dar, precisa dar esse conselho de forma bonita também, para que o outro possa acolher o conselho e, vivendo aquele conselho, chegue na felicidade que quem deu realmente desejava que a pessoa realmente tivesse. Isso é importante para a gente. Regras de convivência. Agir de maneira diferente com cada um, sendo sempre autêntico, mas amando segundo a necessidade do outro. Senhor, eu peço a graça da fidelidade. Fidelidade à Tua palavra, fidelidade à verdade, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à sã doutrina. É a sã doutrina, Senhor, que queremos viver, é a sã doutrina que queremos pregar. Assim como Paulo exortou a Tito para que a sã doutrina ele ensinasse, pregasse e vivesse, ensina hoje a cada um de nós, Senhor, a permanecermos firmes, constantes na fé, enraizado na doutrina dos apóstolos, enraizado na igreja una, santa, católica e apostólica, que ensinemos esse mundo a verdade, que não nos deixemos levar pelas ondas, Senhor, de cada tempo, pelas ideologias, pelas paixões,
Que não nos deixemos levar, Senhor, pela nossa subjetividade, mas que nos mantenhamos firmes e constantes na fé que o Senhor mesmo deu à Santa Igreja. Ao Teu nome o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito bem, minhas irmãs. Permanecer firme na sã doutrina, permanecer firme na palavra de Deus, é tudo o que nós queremos pedir ao coração do Senhor. Deus abençoe imensamente você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.